Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9. Versículo 6 e versículo 7. Primeiro livro, segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. Segundo livro de Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos. Mais uma vez, sou grato por tal oportunidade de trazer a palavra do Senhor. Vamos ler 2 Samuel, capítulo 9, versículos 6 e 7. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, o filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra e se inclinou. E disse Davi: Mefibosete. E ele respondeu: Eis aqui teu servo. E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul teu pai, e tu de contínuo comerás pão à minha mesa. Amém. Podem tomar os vossos assentos. Aqui está uma passagem conhecida, a qual tem sido pregada desde o início da igreja aqui neste mundo. Segundo Samuel, capítulo 9, vai nos contar a bondade de Davi para com o filho de Jonatas. E é uma passagem muito linda, uma passagem muito que podemos tirar diversas lições desta passagem. Vamos ver que Davi é um homem segundo o coração de Deus. No capítulo 16 do primeiro livro de Samuel, vamos ver Deus falando com Samuel e dizendo: Samuel, até quando tu terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado? Eu já escolhi um homem segundo o meu coração para estar à frente do meu de Deus, ouvindo a voz do Criador e indo até a casa de Jessé. Chegando lá, ele vai encontrar Abinadab. Chegando lá, ele vai encontrar Samar. Chegando lá, ele vai encontrar Eliabe e muitos outros filhos de Jessé. E quando ele olha para Eliabe tinha um porte do exército de Israel. Tinha a porta, o Senhor já brada no coração de Samuel, e ele tem a certeza que é o ungido do Senhor. E ali ele é ungido. E começa um processo, ele começa a servir a Saul, tocando harpa. E quando ele tocava a harpa, a Bíblia diz que os espíritos malignos, eles saíam da vida de Saul, acalmava a alma dele. Aleluia, glória a Deus. E o que é que acontece? Um certo dia vai acontecer que está tendo uma batalha entre Israel e a Filístia. Os filisteus estão armados até os dentes para confrontar o povo de Deus. E a Bíblia diz que todos os homens temeram, porque os filisteus, eles tinham uma arma secreta. Eles tinham com eles um gigante chamado Golias. E os homens do exército de Israel temeram. E chegou Davi para levar o almoço, levar um lanche para os seus irmãos que estavam presentes naquela batalha. E ele olhou para aquilo e se indignou. E ele disse: eu vou enfrentar este gigante. E ele chegou até a tenda do rei Saul e se ofereceu. O rei Saul olhou para ele e
e não viu capacidade de um guerreiro para derrotar aquele gigante. Mas ele vai dizer: quando eu cuidava das ovelhas do meu pai, certa vez veio um urso e eu matei, certa vez veio um leão e eu matei. E assim é a vida do crente. Todo dia nós matamos um urso, todo dia nós matamos um leão, e isto serve de experiência e de preparo para os gigantes que nós vamos enfrentar na nossa caminhada. Porque o Senhor, Ele trabalha com fases. O leão é uma fase, o urso é uma fase, o gigante é uma fase. Para que você possa estar no propósito de Deus, será necessário você enfrentar estas batalhas. E agora ele faz uma aliança com Jonatas. Depois da perseguição que Saul começa a fazer contra Davi, Davi amava tanto a Saul que ele mesmo disse: eu não farei mal a ele, porque ele é o ungido do Senhor. Porque Davi reconhecia que ele, Saul, também fora ungido pelo Senhor. Ele perseguia Davi, ele queria a morte de Davi, porque ele sentia o seu reino ameaçado por Davi. Mas Deus, Ele guardava Davi em todo o tempo. Deus, Ele guardava o seu ungido em todo o tempo. E a Bíblia diz que Davi, quando fugiu, ele vai se encontrar com Jonatas. E ele vai fazer uma aliança, um pacto com Jonatas, o filho de Saul. E ali eles vão conversar. E eles, diante do seu Deus, diante do seu Senhor, fazem uma aliança. Que se o Senhor guardasse a Davi, e que se Saul não o perseguisse, e se Saul não o proclamasse mais ameaças contra Davi, ele voltaria para a sua casa. Mas que se Saul ele se aborrecesse ao ouvir o Davi, o Senhor estava dando um grande livramento a Davi, e Davi não poderia voltar para perto de Saul, porque Saul o mataria. E ali eles fazem um acordo, uma aliança, e ele diz: Davi, se você viver, e é uma aliança que ali está sendo estabelecida entre os dois, uma verdadeira amizade, que não estava somente nos períodos de guerra, mas nos períodos de perseguição, que não estava somente nos períodos de festa, mas estava também nos períodos de perseguição. E chegando na casa de Saul, Saul pergunta no jantar: onde está o filho de Jessé? Ele não veio ontem, não veio hoje, onde está ele? E Jonatas, ele fala em defesa de Davi, porque Davi não está ali. E a Bíblia diz que Saul se irritou com Jonatas por defender a Davi. E naquele momento nós vamos ver que ele vai até o campo novamente com um moço, e ali eles lançam uma flecha, e Davi ele percebe que Saul ainda está com ódio dele. E ele se encontra com Jonatas, abraça ele e se despede. E ele diz que o Senhor esteja entre a minha semente e a tua semente perpetuamente. Passa-se muitos anos, Jonatas morre, Saul morre, Isbosete morre. Agora Davi, ele é o rei de todo Israel. Ele não é somente agora o rei de Judá, mas ele é o rei de todo Israel. E Davi, depois de trazer a arca da aliança para Jerusalém, Davi, ele está sentado no trono, um descendente da tribo de Judá, que está escrito lá no Gênesis, que Jacó abençoou ao seu filho Judá e disse: o cetro não se apartará da tua casa, os teus irmãos te louvarão. O cetro era usado pelo rei. O Senhor já estava falando
falando através da boca do velho Jacó, dizendo: da tua descendência, Judá, será estabelecido um reino, será estabelecida uma linhagem real, e nunca se apartará o cetro da tua tribo. E agora um descendente da tribo de Judá está no trono, e ele olha, ele lembra de Jonathan, ele lembra de toda a família de Saul, e ele chama, ele procura saber: será que tem alguém da casa de Saul vivo? O rei, em sua casa, se assentavam os seus melhores guerreiros. Davi, ele perdeu a Jonathan, a qual ele amava de todo o seu coração. Mas Deus, ele colocou valentes ao redor de Davi, para pelejar juntamente com ele nas batalhas, para lutarem por ele. E estes homens se assentavam em ocasiões na mesa de Davi. Suas mulheres se assentavam na sua mesa, os seus filhos se assentavam na sua mesa. Mas ele disse: será que ainda tem alguém da casa de Saul? E ele chamou um servo seu chamado Ziba. E Ziba chega diante dele, do rei de Davi, e Davi pergunta: sobrou alguém da casa de Saul, para que eu venha agir com beneficência por amor de Jonatas? E ele diz: ainda tem o filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde é que ele está? Perguntou Davi para Ziba. E Ziba disse: ele está numa terra, ele está em Lodebar, terra sem pasto, terra seca, terra de esquecimento. Porque é assim, irmão, é assim mesmo na nossa vida. Muitos só vão olhar para mim, para o meu e para o teu erro, para o lugar onde eu e você estamos. Mas Deus, ele não olha como o homem olha. Deus, ele olha para o coração. A aliança que Deus tem para a minha e para a tua vida é bem maior do que os meus e os teus defeitos. Não tem lugar que defina a minha e a tua aliança com Deus. Você pode morar no bairro mais pobre, você pode morar no bairro mais rico, você pode morar na cidade mais perigosa, mas Deus, ele não olha para onde você mora. Deus, ele não olha para o seu estado financeiro. Deus, ele não olha para a sua classe social. Deus, ele olha para a aliança que ele tem estabelecida para mim e para a tua vida. E se você crê nesta noite, dá glória para Jesus. Porque o rei, ele desceu nesta noite. O rei, ele está na casa e ele está perguntando: ainda há Mefibosete? Ainda há alguém na casa que eu precisa acolher na minha mesa? E Ziba está dizendo: mas Senhor, ele é de Lodebar. Não importa, não importa, o lugar dele não é em Lodebar. O pai dele é de Jerusalém, ele é de Jerusalém. Você não foi chamado para viver em Lodebar, você não foi chamado para morrer em Lodebar, você foi chamado para estar em Jerusalém, você foi chamado para estar sentado na mesa do rei. Davi está dizendo: Ziba, vá atrás dele, vá atrás dele. Qual é o nome dele? O nome dele é Mefibosete. Ele está em Mefibosete diante do rei. E a Bíblia diz que Davi falou assim: Mefibosete. E Mefibosete respondeu: eis aqui o teu servo. Nesta noite o Senhor, ele está chamando pelo teu nome. E o que é que você vai responder? A resposta certa para você responder ao rei que está lhe chamando pelo nome nesta noite é: eis-me aqui, eu sou o teu servo. Eis aqui o teu servo, eis aqui a tua serva. Ei, Mefibosete estava envergonhado.
diante do rei. Mefibosete se sentia incapaz de estar naquele lugar. Assim também é eu e você. A gente se sente incapaz, a gente se sente envergonhado pelo nosso estado pecaminoso diante do rei, pelos nossos defeitos que são muitos, mas o rei está dizendo: senta na minha mesa. Senta na minha mesa. Eu estou concedendo a ti graça. Eu estou te concedendo graça, sustento e misericórdia. Eu não me importo aonde você esteve, Mefibosete. O importante é que agora você está em Jerusalém. Você poderia estar na Babilônia, mas eu ia mandar te chamar. Você poderia estar no Egito, mas eu ia atrás de você. Você estava em Lodebar, terra de esquecimento, mas eu não me esqueci da aliança que eu fiz com teu pai diante do Deus de Israel. Sacenta a minha mesa, come pão comigo, bebe água. O Senhor está falando para almas aqui nesta noite. O Senhor está falando para nós aqui nesta noite: filho, senta na mesa, come pão, bebe água, eu vou cuidar de você. Você está sob a minha proteção. Ele, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o leão da tribo de Judá, ele está aqui e está dizendo: filha, seja bem-vinda à minha mesa. Filho, seja bem-vindo à minha mesa. Agora não vai ser mais esquecido. Agora tu não vai estar mais numa terra seca. Agora tu está numa terra de mana, leite e mel. Agora tu está numa terra que está debaixo da minha proteção. Deus está dizendo: eu protejo você, Mefibosete. Quem é Mefibosete? É eu e você. Porque ele tinha uma deficiência. O inimigo, ele mostra logo: ele tem isso e aquilo. Estes são os defeitos dela, estes são os defeitos dele. Ele não é capaz, ela não é capaz. Ele era lá da Rocinha, ele era lá de Santa Terezinha, ele era lá de Aroeiras, mas eu sou o rei e eu estou mandando chamar ele para Jerusalém, porque eu vou cuidar dele. Porque não há defeito, não há pecado que quebre a aliança que Deus já estabeleceu na minha e na tua vida. A aliança que o Senhor fez comigo e contigo é maior do que a acusação do inimigo. O inimigo vai te acusar 24 horas, mas o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou neutralizando as acusações. Se levantou Ziba para me acusar, Ziba só está falando dos meus defeitos, mas o rei conhece o teu coração. O rei, ele conhece a tua história. O rei viu quando você caiu. Mefibosete, a história bíblica vai dizer que com apenas 5 anos, quando os filisteus foram atrás para matar a casa de Saul, a sua ama correu com ele com apenas 5 anos. Ele sofreu um acidente e ficou aleijado. Talvez ele pensasse: eu agora não posso brincar mais. Eu agora não vou ter uma vida digna. Eu agora não sou nada. Eu agora não sou nada, porque eu não consigo andar. Eu não consigo brincar. Imagina todo aquele homem na sua infância, porque via as crianças correndo para lá e para cá pelas ruas da Lodebar, e ele não podia correr. Imagina a adolescência dele, ele vendo todos andando com seus pais, trabalhando, e ele não podia porque era aleijado. Mas irmãos, quando ele se tornou adulto, a história que ele pensou que a história dele tinha acabado no momento que ele ficou aleijado de ambos os pés. Ele pensou que ele não teria mais honra, ele não teria mais a alegria de felicidade interna, interior, de saber: eu estou aleijado, mas eu tenho paz. Porque imagina os preconceitos,
Imagina a zombaria, porque Lodebar, tem isso em Lodebar. Lodebar é uma terra sem regra, Lodebar é uma terra de acusação, por isso é uma terra seca. Mas eu e você vivemos numa terra frutífera. Nós vivemos num jardim que Deus Ele nos deu. Nós somos de Jerusalém. Lodebar não é o meu e o teu lugar. Lodebar nunca foi lugar de Mefibosete. Mefibosete, o lugar dele é na mesa. O teu lugar é na mesa, não é lá na terra esquecida. Aí ele está agora diante do rei, e eu vou aplicar. Não importa, às vezes tem coisas na minha e na tua vida, processos dolorosos, como o processo de Mefibosete, aleijado de ambos os pés. Às vezes é um processo tão doloroso na minha e na tua vida, na nossa caminhada, que a gente diz: a minha história acabou. Acabou. Agora é de ladeira abaixo. Eu não vou conseguir me recuperar. Mas nunca se esqueça: uma hora ou outra o rei vai lembrar de você. Uma hora ou outra, passe o tempo que for, porque o processo é necessário. Mas o Deus de propósito, uma hora ou outra, Ele vai dizer: vem, Mefibosete. E um dia, o acusador da minha e da tua alma, porque ele vai diante de Deus e diz: olha ela, olha os defeitos dela, olha a família que ela faz parte, olha de onde ele saiu, olha o que ele fez, olha o que ele falou. E Deus olhando e dizendo: sim, o que ele tem? A minha aliança com ele é mais forte. A minha aliança é mais forte. Eu sou Deus de misericórdia. É o acusador 24 horas dizendo: mas ele é de Lodebar, espiritualmente falando. Ele é de uma terra de sem ninguém. Aí Deus olhando e dizendo: fica tranquilo, ele é aleijado, ele tem defeito, ele tem isso, aquilo, mas se preocupa não. Eu consigo trabalhar com pessoas desse tipo. Porque pelo inimigo, eu e você continuávamos em Lodebar, sendo humilhados, eles se andando conosco 24 horas, tentando nos ceifar, tentando tirar a nossa vida. Mas lembre-se que assim como Davi um dia foi honrado diante dos seus irmãos, quando o profeta falou: a gente só senta na mesa quando ele chegar. Agora ele está dizendo: eu vou ter que trazer o filho de Jonathan para sentar na mesa comigo. Porque um dia, eu sendo um menor, um dia eu sendo um cuidador de ovelhas, um dia eu sendo um bastardo, Deus olhou para mim e disse: a gente só vai sentar nesta mesa quando ele chegar. Então agora eu vou fazer o mesmo pelo filho de Jonathan. Ele vai assentar na minha mesa. Assim é um descendente de Davi. Como diz o hino, o descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, que um dia passou por Jericó, e um homem cego gritou dizendo: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Um descendente de Davi, da tribo de Judá, o Cristo, o verdadeiro rei, o rei dos judeus. Enquanto o inimigo olhava e dizia: vai morrer por eles? Vai até o fim por eles? Ele dizia: vou, porque eles se assentaram à mesa comigo. E em Mateus capítulo 8 está escrito que Jesus, ele foi um centurião romano, chegou perto dele e disse dessa mesma forma: o meu servo está doente. E o Senhor disse:
eu vou lá na sua casa. Ele disse: Senhor, eu não sou digno de me receber na minha casa, mas basta apenas uma palavra e o meu cérebro ele ficará curado. A Bíblia diz que aquele homem foi curado, o servo dele foi curado na mesma hora quando Jesus liberou a palavra. E Jesus olhou para o romano, para o gentil, para o centurião e disse dessa mesma forma: nem em Israel se encontra tanta fé como a fé deste homem. Chegará dias que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Por que ele está falando isso? É porque o Senhor ele não faz acepção. Quem falou com ele foi um romano. Ele, como judeu, poderia dizer: eu não vou curar, mas ele disse: eu vou curar, porque um dia se assentarão na minha mesa, no reino dos céus, aqueles que virão do Oriente, os que virão do Ocidente, estarão na mesa juntamente com Abraão, Isaac e Jacó. Ei, um dia eu e você fomos acusados, fomos lançados em Lodebar, vivemos em Lodebar, mas o Senhor nos arrancou de Lodebar, nos arrancou da vergonha, nos arrancou do pecado e nos colocou no lugar de honra, nos colocou dentro do seu povo e chamou nós pelo nosso nome, nos chamou de filho e de filha, e está dizendo: você vai cear na minha mesa, eu vou cuidar de você. Não importa quanto tempo tu viveu em Lodebar, não importa quanto tempo durou o processo não é maior do que o propósito. Eu sou o rei, eu mando no céu, eu mando na terra, eu mando nos homens, mando nos anjos, eu mando nos demônios, e eu vou honrar você. Você vai se assentar à mesa juntamente comigo naquele dia. Eu vou separar o pote, eu vou separar a ovelha, o joio e o trigo, e eu vou dizer para você: filho e filha, acabou. Lodebar nunca mais. Acabou, Lodebar nunca mais. Acabou, vergonha nunca mais. Lodebar nunca mais. Terra de esquecimento nunca mais. Sofrimento nunca mais. Ranger de dentes nunca mais. Ei, choro nunca mais. Lodebar passou e agora eu vou entrar dentro da Nova Jerusalém. Quem é que aguarda esse dia? Quem é que aguarda esse dia a qual nós estaremos reunidos na mesa do Senhor e Ele mesmo nos servirá, Ele nos concederá paz eterna, paz perpétua. Eu era um Mefibosete, olhava para os meus erros, olhava para de onde eu saí, mas Deus ele disse: vem Mefibosete, senta na mesa comigo, senta na mesa comigo. Quem é Mefibosete? Mefibosete é aquele que está lançado lá no lamaçal, ele é aquele que é acusado de dia e de noite, mas Deus ele está dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Lodebar nunca mais. Lodebar nunca mais. Eu era um Mefibosete e o rei me chamou para se assentar à mesa. Você era um Mefibosete e o Senhor te chamou para se assentar à mesa. Lembre-se, você passou um período em Lodebar, período de humilhação, período de sofrimento. As pessoas olhavam e diziam: Pia, não era um filho, neto de Saul, não era um descendente de Jonathan. Um período de zombaria, um período de acusações, mas o rei ele neutralizou e disse: eu vou cuidar de você. Então, você nunca foi chamado para estar em Lodebar. Você não foi chamado para viver em Lodebar. Você foi chamado para viver em Jerusalém. O seu lugar não é no Egito. O seu lugar não é na Babilônia. O seu lugar não é em Lodebar. O seu lugar é em Jerusalém.
quem senta na mesa, o Mefibosete que senta na mesa, ele tem paz. O Mefibosete que está na mesa, ele é usado na unção, ele louva diferente, ele prega diferente, ele faz a obra diferente. Por quê? Porque ele está na mesa. Quem não está na mesa não é usado não. Quem está na mesa vive na humilhação. Mas eu e você já passamos por isso. Agora nós estamos na mesa e o Senhor está dizendo: vou usar o meu servo, vou usar a minha serva. Quando ele abrir a boca, é eu falando através dele. Quando ela abrir a boca para me louvar, eu vou abrir o céu. O Pai vai bradar e o Espírito Santo vai descer. Lembre-se, Jesus um dia estava ao redor de uma mesa com seus 12 discípulos e disse: eis aqui o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o pão, tomou o cálice do Senhor e disse: tomai, bebei, porque este é o novo testamento do meu sangue. Ele estava onde? Ao redor de uma mesa. E o que é que acontece? E eu observo aqui agora, porque eu estou pregando aqui, não estou pregando para cima, eu não estou pregando para Saul, eu estou pregando para Mefibosete, que foi alcançado pelo rei. Quem chegou aqui nesta noite, homem, mulher, criança, adolescente, jovem, ei, todos que estão aqui eram um Mefibosete que vivia em Lodebar, mas agora está em Jerusalém e está comendo o melhor que o rei tem para oferecer. Você não come porcaria, você não come lixo, você come pão que o Senhor tem preparado para mim e para a tua vida. E eu digo uma coisa: um dia Mefibosetes estavam reunidos dentro de um cenáculo, diante de uma mesa, 120 Mefibosetes reunidos. A Bíblia diz que o rei fez uma promessa. O rei disse: vocês vão se assentar na minha mesa. E eles já estavam lá ensaiando. A gente está sentado aqui num só corpo, estamos sentados aqui na união, na comunhão, no partindo o pão. Agora vamos esperar, porque o rei vai mandar mais uma vez. E o que é Mefibosete? O que era que ele ia mandar para aqueles 120 Mefibosetes reunidos no cenáculo? Ué, quando o rei faz uma promessa, o rei cumpre. Se o rei fez uma promessa ao teu respeito, se o rei fez uma promessa à tua família, se o rei fez uma promessa à tua vida, pode ter certeza que ele vai cumprir. Porque a Bíblia diz que eles, reunidos no cenáculo, ao redor de uma mesa, 120 pessoas, eles oravam, eles clamavam, eles aguardavam a promessa do Pai. E a Bíblia diz que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento vermelho e impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como um de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Porque quem está na mesa recebe unção. Quem está na mesa recebe milagre. Quem está na mesa recebe libertação. Quem está na mesa recebe dons espirituais. Quem está na mesa é surpreendido. Quem está na mesa, o Senhor cumpre as promessas. Quem está na mesa, ele é usado por Deus. Quem está na mesa recebe resposta da parte de Deus. Então continua na mesa, Mefibosete. Que Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus continue abençoando.